Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos amanhecendo na graça de Deus, somos filhos de Deus na casa do Pai, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E quem está nos acompanhando através da live, sejam bem-vindos também, se sintam como aqui na casa de Deus. Então você já pode compartilhar esse culto, coloca lá nos seus grupos da família, as pessoas que clicarem no link podem participar como se estivessem aqui também na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, abre seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver nessa manhã gloriosa, Pai. Diante de Ti nós estamos, meu Pai, buscando a Tua face, não só por nós mesmos, mas por todas as nossas casas, nossas famílias, queridos e familiares, que eles sejam alcançados, visitados, e que não percam o tempo da Tua visitação, Pai. Onde quer que eles estejam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Senhor Jesus, estamos aqui buscando o Teu Santo Espírito. Nós precisamos ser renovados. As Tuas misericórdias e o Teu Santo Espírito se renova a cada manhã nas nossas vidas, porque nós gastamos mesmo as misericórdias no dia anterior. Nós precisamos desse renovo. Por mais que nós tentemos andar diante da presença de Deus, a luta vem, a luta vem. Nós nos ensoberbecemos, queremos fazer mais do que deveríamos, falamos o que não devíamos, saímos do centro da vontade de Deus. Pai, oh Senhor Jesus, envolva-nos, Pai. Isso, você pode se envolver mais, você pode se oferecer mais para Deus. Eis-me aqui, Senhor, você pode se rasgar nessa hora. Isso, glorificando ao único dia de receber a honra, a glória e o poder. Talvez você tenha muita coisa para pedir, e tem mesmo, mas Deus é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe tudo que você possa necessitar, antes mesmo de você precisar. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas Deus nos acrescentará. Creia, Ele vai acrescentar, Ele é o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso o Senhor é, Pai. Maravilhoso, maravilhoso Deus. Venha com a Tua unção de poder, a Tua unção de graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Oh Senhor Jesus, purificando, removendo tudo que não provém de Ti. Tem que tirar o fardo, tem que tirar o que não presta. Oh, tem que jogar o lixo fora. Em nome do Senhor Jesus, e aí Ele possa te encher do novo. É odre novo em vinho novo em odre novo. Tem que ser tudo novo em nome do Senhor Jesus. E isso, Ele vai te acrescentar o Santo Espírito, vai te renovar nessa manhã. Começa agradecendo, começa agradecendo. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, lama xarimianda, lama turimicanta. Oh, é tão difícil, tão difícil, o mundo jaz no maligno, Pai. E tem muitas coisas que nós não conseguimos entender, Pai. Não conseguimos, Pai, por mais que nós estejamos crescendo na Tua graça, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Jesus, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, Louve assim: Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes eu até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim.
Eu sei, teus pensamentos são mais altos que o meu. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Pense assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Quem crê? Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Sim, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, Pai, aprender de Ti, Pai, buscar um coração igual ao do Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver diante da Tua presença, Pai. Mas mesmo sem entender algumas coisas, nós temos que confiar. Confia, meu, confia e glorifica o Todo-Poderoso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia. Isso, oferece mais para o Senhor. Você está na casa do seu Pai, você na casa do Pai, você tem liberdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Entra onde há o Espírito Santo de Deus, ali a liberdade, a liberdade. Me canta, me canta, namaraís. Manifesta os dons que Deus tem te dado. Se Ele já tem te dado as novas línguas, língua estranha, língua do Espírito Santo, fala na língua dos anjos em nome do Senhor Jesus. Isso, edifique a si mesmo, prepare o seu coração em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor
Senhor Jesus. Oh, seus pensamentos são mais altos que os nossos. Não conseguimos entender, Pai. O teu caminho é melhor do que o nosso. Nós tentamos fazer da nossa própria maneira. E o que o Senhor vê, Pai? O Senhor vê tudo, Pai. A nossa visão é muito limitada, Pai. E às vezes perdemos a visão, Pai. Sei lá, me canta. Me canta na malada, me anda na mais. Preparado está o meu coração, Senhor Jesus. Prepara o nosso coração, Pai. Ah, Senhor Jesus, a tua glória que enche o céu, enche a terra, enche a minha vida, enche este lugar, Pai. Oh, Todo-Poderoso Deus, com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, eu preciso de ti, preciso da tua ajuda, preciso da manifestação do teu grande poder para me libertar, para me livrar de todos os males, para me manter no centro da tua vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Estou seguindo. Isso, mas cara, está seguindo Jesus Cristo, hein? Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto de jeito nenhum. Não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. E para o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mencionando as boas novas do nosso Senhor e Salvador. Amém? Nós estamos aqui estudando essa saga agora de Sansão, homem de Deus, o homem mais forte que já pisou sobre essa terra, mas foi um fracassado no espiritual. Por quê? Porque ele achava, porque Deus ele usava ele estava aprovado, que tudo que ele fizesse ia dar certo. Agora vamos chegar no ponto, irmão, que começa tudo dar errado. Pode sentar, pega a sua Bíblia, abre lá em Juízes capítulo 16, nós já estamos estudando ele já, desde o domingo passado. Essa história desse homem de Deus, o homem mais forte. Nós precisamos compreender que usado não é aprovado. Se você foi muito usado por Deus, cuidado. Deus usa quem Ele quer. Vocês conhecem o profeta Balaão? Já ouviu falar dele? Deus usou uma mula para falar com ele. Então Ele usa quem Ele quer. Cuidado, hein? Estou sendo muito usado por Deus. Que alguns vão se enganar do jeito que eu sou. Deus me usa. Não precisa ser santo, precisa mudar nada na minha vida. Foi o que o Sansão ele pensou. Foi o que ele pensou. Sansão, ele conseguiu pegar 300 raposas, né? Está aqui no capítulo 15, né? Nós já vimos, não vamos ver agora. Ele conseguiu amarrar de duas em duas. Alguém já viu uma raposa? Bicho, é fácil pegar, irmão? Hã? É brava, né? Brava, né? Na verdade, você vê uma raposa, o certo é correr, né? Deixa ela pegar a galinha, né? É um cão menor, né? Só que é do mato, é selvagem.
Esse homem era tão forte que ele conseguiu pegar 300 e ainda de duas em duas amarrar a cauda delas e colocar uma tocha. E ali ele meteu fogo na tocha do bichinho e soltou nas plantações dos filisteus para dar prejuízo para o inimigo, irmão. Tem que saquear o inimigo, mas ali é coisa de Deus, irmão. Direção de Deus lá para saquear. Acabou com as plantações dos filisteus, acabou com a colheita dos filisteus. Aquelas 150 tochas foram se espalhando pela colheita, pela plantação dos filisteus, e foi batendo fogo em tudo, irmão. Quem já assistiu o filme já viu o que ele fez, né? O que ele fez. Depois ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000. Matou. Tocou em outro morto. Primeiro ele já tinha tocado no leão, que ele não poderia tocar em morto. Toquei em morto e estou continuando se usando. Aí ele pegou uma queixada de boca também. E como ela estava fresca, então um corpo morto também. Ele não poderia fazer aquilo. E aí continuou a vida. Casou com a primeira mulher, não teve nada com ela. E ela ali só ficou perturbando a vida dele até descobrir o segredo dele. Que ele contou lá a anedota de comedor saiu comida, mas só tinha sentido na cabeça dele. Tem coisa que só faz sentido na nossa cabeça quando a gente perde a visão. E fez uma anedota lá, ninguém nunca descobriu aquele negócio se não tivesse mesmo persuadido a mulher dele, a primeira mulher dele. Aí contaram, ele teve que pagar os votos lá, que ele fez de dar 30 peças de muda lá, para quem adivinhasse aquilo. Só que ele ficou com raiva da mulher, não teve nada com ela, devolveu ela para o pai dela, e ele mesmo voltou para a casa do pai. Ficou lá um tempo. Na hora que ele voltou, essa moça já tinha casado com outro. Com outra pessoa. Aí foi quando ele meteu fogo em tudo, irmão. Meteu fogo em tudo. Aí o povo ficou revoltado, porque quem fez aquilo foi Sansão. Eles meteram fogo lá, tanto na mulher como na casa do pai dela. Então ele ficou sozinho de novo. Aí aqui no versículo 16, olha o sem juízo que ele vai fazer. Versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi aos gazitas, foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, e foram, pois, em roda, e toda noite se puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados diante dele, dizendo: até a luz da manhã esperaremos e o mataremos. Porém Sansão deitou-se somente até meia-noite, e levantou-se, e travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-o sobre os ombros, e levou para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. Acabar de pegar lá na queixada, estava ali se prostituindo com a outra moça filisteia, e aí aquela população quis o cercar, armar uma emboscada contra ele. Até de manhã a gente pega ele, fecharam a porta da cidade, e o Sansão não, dormiu até meia-noite. Na hora que ele saiu a porta fechada, ele arrancou a porta com o portão com todo, irmão. Tirou toda aquela segurança que havia naquela cidade, jogou a porta longe, levou lá para o meio do mato lá e foi embora, irmão. E aí? Agora ele vai aprender que ele está sendo cercado, ele está andando com gente errada, irmão. Tem gente que vive no lugar errado para fazer coisa errada, irmão. Tem gente que verdadeiramente às vezes quer ganhar uma pessoa e vive ali enfiado na casa da pessoa, irmão. Não, irmão. Você tem que plantar, orar para Deus regar, e ele deu alguém regar, e Deus deu crescimento. Mas tem gente que quer plantar, quer regar, quer tomar café, quer assistir a novela junto, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Chega bem na hora da novela e fica lá assistindo aquelas novelas malignas. Ô pastor, mas é aquela novela da Bíblia, vigia, irmão. A dramatização não vale, irmão, o que você perde lá. Verdade, é muita dramatização, muita. Essa dramatização, quem não conhece a palavra de Deus pode pensar que aquilo está na Bíblia. Se tivesse só o que está na Bíblia, até eu assistiria. Mas como tem essas dramatizações do inferno, que não sei de onde tiram, é só ler a Bíblia e falar que está aqui, já tem bastante coisa na Bíblia. Tem ou não tem? Tem.
que já está aqui, já está bom. Para que inflamar? Para parecer uma coisa do mundo, ainda mais com coisas que não estão na palavra de Deus, e com coisas de lascívia, com coisas... Só Deus, irmão. Fica com a Bíblia que é melhor, irmão. Deus, ele já deixou aqui o livro de regras, irmão. Esse Pai de amor, esse Criador todo-poderoso, irmão, sabe, que é todo sábio, que não tem defeito nenhum, já te deixou o livro de regras, e você quer usar lá o livro de regras em outra língua. Você pega lá uma coisa que você não tem, quer ler lá em chinês, você não sabe ler chinês. Fica com a palavra de Deus. Esse homem não queria saber, irmão. Estou abusando da misericórdia de Deus, vai abusando. Do jeito que eu sou, Deus me usa. Eu estou aqui me prostituindo. Arranquei a portão da cidade enorme e joguei lá no meio do mato. E agora? Versículo 4. E depois disso acontecer, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a Era e disseram-lhe: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com o que poderíamos assenhorar dele, e amarrá-lo para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então aqueles 5 governadores ali dos principais reinos dos filisteus chegaram naquela moça: ó Sansão, se engraçou com você? Descobre qual que é a fonte da força dele, que nós vamos dar 1.100 ciclos de ouro para você. É muito de prata, é muita prata, é muita moeda de prata. A moça ia ficar bem, ela, a geração dela, a próxima geração toda ia ficar bem de vida. Tem gente, irmãos, que às vezes só se aproxima mesmo com interesse, e continua por interesse. Tem gente que se descobriu, tem que orar, irmãos. A palavra de Deus diz: não dê lugar ao diabo. Para não dar lugar ao diabo, irmãos, a pessoa tem que andar no centro da vontade de Deus, buscar, irmão. Porque se o inimigo conseguir entrar na vida de uma pessoa, irmãos, um demônio que entra ali deixa a pessoa maluca, irmão, doida, perde o juízo, começa a beber, se drogar. Se acontece alguma coisa, vai querer matar, vai pegar um carro, vai fazer como arma, completamente sem juízo. Um demônio, só que entrar na vida de uma pessoa já pode fazer essa devassa toda, irmão. E o mundo jaz do maligno. Tem gente que tem legião, irmãos, é pela misericórdia de Deus que não está destruindo tudo por aí, irmãos. É complicado, e a pessoa fica ali: não tem problema nenhum, vou continuar assim. Tem gente que se descobrir que o marido está com seguro de vida, coitado do marido, e ela é a beneficiária. Irmão. Tem gente que mata pai, não é? Quantos casos a gente vê aqui no Brasil que é menos e menos, hein? Já que o brasileiro, tem poucos brasileiros que tem muito dinheiro, né? Mas lá fora acontece muito, irmão. Pensando que vai ficar, irmão, com aquele bem, às vezes nem fica, irmão, destrói tudo. Aquela moça Richthofen lá destruiu tudo, irmão. O pai era bem de vida, ela está presa até hoje. Os rapazes com bom comportamento até saíram, para você ver como que são as coisas. Mas o irmão, o tão queridinho dela, que ela não queria que visse, o que aconteceu com esse rapaz? Até onde eu subi, parece que ele está na Cracolândia. Acabou com todos os bens da família. Olha que desgraça. Um demônio, irmão. A falta de juízo, a ganância. Essa mulher vendeu aqui o rapaz. Lógico que ela não era de Deus. Não se coloque em julgo desigual com o ímpio. A primeira lá ficou lá aturrando a paciência do Sansão, até que ele contou que ele comeu o mel de um leão. Essa aqui é a mesma coisa agora, irmão. Tem certas coisas que você não fala para ninguém, irmão. Pregues a palavra, e a pessoa fica contando os planos, propósitos, para quem que não é de Deus. E mesmo se for de Deus, irmão, tem que tomar muito cuidado. Tem gente que está aprendendo ainda, está crescendo.
está amadurecendo ainda. Na hora que você fala para a pessoa, estou pretendendo comprar um carro, comprar uma casa, acho que eu vou ser promovida lá no meu emprego, tem gente que vai dar um joinha para você, vai mandar uma mãozinha para você, vai te falar, Deus te abençoe, que bênção, meus parabéns para você. Mas dentro da pessoa, está falando sim, mas dentro é não. Mas por que não é comigo? Essa pessoa chegou agora aqui na casa de Deus, por que eu não tenho minha casa? Por que eu não tenho meu carro? Por que eu não tenho meu emprego? Por que eu não tenho minha promoção? Tem gente que fica assim, irmãos. Só fica olhando o que é do outro. Deus tem muito mais para nós do que nós pedimos ou podemos imaginar, irmãos. Mas a pessoa fica olhando do outro, irmão. E a pessoa que olha do outro não vive, irmão. Não vive, irmão. Você tem um carrinho bonitinho, irmão, que te leva para onde você quer. Aí passa um cara com uma Ferrari. Tem gente que não vai viver mais, irmão. Poxa, o cara tem uma Ferrari, mas a Ferrari leva ele. O seu carro vai te levar. Ele quebrou, daqui a pouco você arruma, ele vai continuar te levando. O melhor carro do mundo tem que ser o seu. Até Deus te permitir ter outro. Enquanto você não entender isso, você não vai viver. A melhor casa do mundo é a sua. Pastor, mas a minha casa é alugada e tem goteira. Não é seu teto? Se você não se contentar, você nunca vai se contentar. Você nunca vai se contentar. Sendo que Deus tem controle de tudo, o que der vontade é permissão de Deus. Deus, Ele quer o melhor para você. Mas tem gente que não tem condição, não tem estrutura para ter o melhor. Tem gente que vai ter o melhor, irmão. O melhor para a pessoa é só ficar viajando. Você acha que no domingo de manhã vai querer estar aqui na igreja? Cheio de dinheiro? Eu comprei um jatinho. Uma semana em Miami, outra em Dubai, outra no Haiti, outra não sei na onde, né? E vai só ficar passeando. Às vezes até são fiéis, até envia suas doações pela internet hoje em dia, mas ovelha tem cheiro de ovelha. Ovelha tem que estar no aprisco, irmão. Aprisco é aquela parte do curral que na verdade fica dentro da casa do pastor. Não ficar só no campo, irmão. Ali que tem a proteção, irmão. Ali que a pessoa vai aprender a entrar pela porta. Jesus falava no João capítulo 10 que Ele é a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por Ele, entrará e sairá, vai ser com liberdade. Ele vem na casa de Deus buscar força, e quando ele sair para trabalhar, quando ele sair para passear, pode passear, mas no tempo inteiro? Só pensa em viajar, só pensa em paz, só pensa em praia. Olha o mundão como está aí fora. Deus permitiu essa pandemia e as pessoas voltaram a fazer coisa pior que estavam fazendo antes. Então nem aí, irmão. Nem aí, irmão. E Deus está se alegrando disso? E quem é dele, irmão? E quem foi chamado para estar aqui na casa de Deus e não está deixando a casa vazia? Misericórdia. Misericórdia. Foi o que o Sansão pensou. Já casei com uma, não deu certo, agora me prostituí, continuo forte, agora vou pegar essa Filisteia aqui também, a Dalila, e vai dar tudo certo. Só que ali, os governadores da cidade ofereceram algo que para ela era irresistível. Eram 5.000 moedas de prata, 5.500, era muita coisa. Uma vez eu calculei, mas não lembro, eu só sei que dava milhões de dinheiro nosso hoje aqui. Milhões. Com 30 moedas de prata, com que o Judas vendeu Jesus, ele comprou um campo. É muito dinheiro. Aquela moça se vendeu. E começou lá a importunar o Sansão para saber o segredo dele. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Olha que pergunta estranha, irmão. Né? Que pergunta estranha. Nós temos que ter juízo. Se você tiver juízo espiritual, buscar o Espírito Santo de Deus, Deus ele te batiza com o Espírito Santo, não só para você ficar falando língua estranha, não. O que fala língua estranha, ele edifica a si mesmo. Mas das funções mais importantes dos dons de Espírito é o discernimento de Espírito que você precisa, irmão.
Quando alguém falar com você, você vai ali na hora. Deus, ele vai te mostrar. Se a pessoa está falando na carne, que não dá nada, ou se ela está falando por um espírito imundo, para te enganar, ou então aquilo ali é de Deus mesmo, pelo Espírito de Deus. Mas sem ele, somos enganados. Às vezes você entra numa loja para comprar uma meia, não tem meia lá, você sai com 4 sacolas de coisa que você não precisa e nunca vai usar, e a meia mesmo você não comprou, porque o vendedor faz isso, ele acaba te enrolando. Por isso que você precisa do fruto, que seria um domínio próprio. Não preciso disso, não vou comprar. Mas tem gente que acha bonita, às vezes chega em casa tem um igual. Ou então está lá, nunca vai usar. Nunca. Todos passam por isso. Todas as pessoas passam por isso. Mas a gente não pode ser enrolado espiritualmente. Isso aqui é só um exemplo. Alguém vier perguntar assim, hoje em dia, quando você chega na casa de uma pessoa, antigamente a pessoa pedia um copo d'água, ou dá um copo d'água, estou com sede. Se alguém tem um suco, alguma coisa a mais, oferece. Não, você não quer um suquinho, alguma coisa assim. Hoje a primeira coisa que a pessoa pergunta é se tem Wi-Fi. Chegou na casa da pessoa, já pede a senha do Wi-Fi, Por quê? A pessoa quer acessar a internet, o Wi-Fi está lá, só que sem a senha a pessoa não consegue acessar, irmãos. Exatamente. Aí, a pessoa pede, quem é de confiança, vai estar passando por ali aquele dia, tudo bem, Mas tem gente que vai ter uns aplicativos de descobrir senha agora, irmão. Cada uma, Aí a pessoa fica assim, Na outra igreja que eu estava, uma vez eu peguei uns rapazes lá. Todo dia ficava lá na frente da igreja lá, e a igreja ruim, a internet ruim. Aí tem um aplicativo que descobre quem está usando o meu Wi-Fi. E tinha um monte, uma lista lá. Aí mudou lá os negócios lá e parou. Cada um, irmãos, tem gente que só quer descobrir as coisas para abusar, para fazer, Às vezes, dependendo do horário que não for usar, sei lá, Mas, cara, tem gente que só faz mesmo por maldade, vai querer descobrir um segredo seu só para usar contra você. Olha que pergunta estranha. Ô, Sansão, com quem a gente pode te amarrar para te afligir? Era muita imaturidade, ele não estava maduro. Infelizmente o Sansão não estava maduro. Ele começou, ele já sabia que ele já tinha sido preso por cordas novas, e ele arrebentou que nem um fio. Mas essa moça não sabia, ele inventou essa história para ela aqui. Começou. Continuando. Versículo 7. Então disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 cordas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceriam e seria como qualquer homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cordas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com ela. Já deixou amarrar. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Então quebrou as cordas de vime, como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E lhes disse: se me amarrares com cordas, fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e eu seria como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti. Sansão e os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. Amém? Pois então, por 2 vezes, esse homem, o que ele falou, ela exatamente usou contra ele.
E mesmo assim ele continuou falando, porque ele achou que não tinha problema. Vou mostrar para esse povo aí, vou me amarrar, vou quebrar tudo, vai dar tudo certo, né? Ele deixou amarrar com as cordas de firme, depois com as cordas novas, e ele arrebentou como se fosse um fio ao cheiro do fogo, que ainda fica mais esfarelado ainda. E a moça continuou indo para cima dele. Versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com o que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Amém, por Deus? Então ali agora ele inventou uma história. Se fizeram tecer uma trança, um tear ali com a trança dele, com o cabelo dele, fizesse lá uma trança com o cabelo dele, ele já tinha 7 tranças, mas fizesse algo ali no tear com aquela trança e prendesse aquilo na terra com uma estaca, ele ia ficar fraco e ia se mover. Mas que coisa boba também, a moça também, né? Aí é qualquer um, né, que pegasse até uma moça que talvez tenha um cabelo até o pé, se fizer uma trança, prender ela na terra com uma estaca, ela vai puxar o cabelo e vai sair. Sansão, o filisteu veio contra ti. Ele puxou e levantou e saiu de novo. E essa moça, tem gente que é assim, mãe, que enquanto não consegue te descobrir algo, não consegue, mas vai te perturbar. E ela continuou, versículo 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Até a morte. Ele foi falando mentiras. O servo de Deus não fala mentira, nem por omitir, nem por omissão, nada. Inventando as histórias. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Agora ele falou uma verdade, mas ele pensava que não ia dar nada, porque ele já tinha tocado em corpo morto. Não era só o cabelo que ele não poderia cortar. Ele sabia que não tinha sido cortado o cabelo, que não poderia cortar o cabelo, mas tinha outras coisas que ele não poderia fazer. Vamos lembrar, volta aqui no capítulo 13, no versículo 2. Amém? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisas imundas, porque eis que conceberá e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a ordem foi dada para a mãe. O exemplo começa em casa: vocês não vão mais beber, não bebem. Se vocês bebiam, não bebam mais. Quem é de Deus não bebe. A bebida alcoólica é escarnecedora e alvoroçadora. Não há tolerância para pecado nem para bebida. Tem pecado que é doença. O caso de alcoolismo, tabagismo, narcotismo são pecados
que também são doenças. Mas o que Jesus levou no Calvário? Nossas dores e nossos pecados, amém, por isso? Então, irmãos, é só a pessoa tomar posição de querer mesmo e buscar ser o templo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos reunidos na casa de Deus, mas Deus ele não habita em templos feitos pela mão de homem. O nosso corpo tem que ser santo. Então nós buscamos a santificação do corpo, através, mesmo se tivermos algum problema, orar sério com Deus, porque se você não orar sério, vai continuar fazendo a mesma coisa. Talvez até permita que você seja usado, você consiga alguma bênção, você consiga um emprego, alguma coisa assim, e continua, né? Continua. Mas o principal mesmo, você não vai conseguir. Não vai. As orações são impedidas, irmão. Uma pessoa que continua nessas práticas, achando que é assim mesmo, eu não consigo, e continua bebendo, usando droga, fumando, não coloca a casa em ordem, se prostituindo, fazendo coisa errada. Irmãos, as orações, o principal das orações não vai alcançar, as orações são impedidas, irmão. Pode até estar no meio de nós, mas a gente até vai orar pela pessoa. Muito pode a oração do justo ser feita, mas muito não é tudo. E não vai alcançar, irmãos. E nós bem aprendemos também que o nazireu de Deus não podia só cortar o cabelo, tinha mais coisa que ele não podia fazer. Volta mais um pouquinho aqui na Bíblia, vai lá em Números, a gente já viu isso aqui a semana passada, mas vamos recapitular aqui. Números, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números capítulo 6, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando um homem ou mulher se tiver separado para fazer voto de nazireu, para se separar para o Senhor, vinho e bebida forte se apartará. Vinagre do vinho, vinho de vinagre, bebida forte não beberá, e nem beberá alguma beberagem das uvas, nem frescas, nem as comerá. Então eles não poderiam nem comer a uva fresca. Um nazireu, ele tinha esse voto: todos os dias do seu nazireado não comerá de alguma coisa que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas, né? Porque dá para você fazer azeite, né? Azeite do caroço da uva. Não sei se você sabe disso. E da casca. E é caríssimo. Caríssimo. Não é só o vinagre. Alguns lugares importados já vi lá que é o azeite do caroço da uva. Nem isso eles poderiam usar. Continuando, versículo 5. Todos os dias do voto nazireado será sobre a sua cabeça, não passará navalha, até que se cumpra todos os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas dos seus cabelos da sua cabeça. E todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará um corpo de um morto. Não importa que tipo de morto. Se fosse um corpo morto, não poderia. Fora as outras santificações que Deus deu para todos os israelitas, de não se casar fora da sua tribo. Não podia casar nem fora da tribo. Ele não casou só fora da tribo, ele casou fora do povo de Deus, mano. Se colocou em julgo desigual com o ímpio. 3 vezes ele teve relacionamento com mulheres que não eram de Deus, e continuou sendo usado. Tocou em corpo morto, ele tocou no leão, ele matou o leão. Matar o leão ele podia, mas ele não poderia sair do caminho para ver o leão. Toda vez que você sai do caminho, Jesus é o caminho. Você vai perder mesmo a visão, vai se achar, tá tudo certo, tá à beira do caminho, porque não entra no caminho logo. Chegando lá, ele foi ver o corpo morto, não sei como, em poucos dias já tinha um enxame de abelha dentro de um leão morto. Coisa do Satanás mesmo, para tentar naquilo que aquele homem não podia fazer, que era tocar no morto. Como que ele ia pegar o mel dentro do leão, sem tocar no leão morto? Tocou no outro corpo morto. Na outra batalha que ele teve, mais vitoriosa até então, ele pegou
uma queixada fresca de um jumento, que é o quê? O crânio junto com o tronco lá do jumento fresco. Então tinha carne ali, então era o corpo do morto também, era a caveira ali do jumento ainda com carne. E com aquilo ele matou 1000, fez que nem aqueles tacapos, sabe? Saiu matando, matou 1000 de uma vez. Do jeito que eu sou Deus me usa, se relacionou de novo com outra moça, arrancou a porta da cidade. Só que ele não sabia que ele estava abusando da misericórdia de Deus. Aí falou umas bobeiras lá para a moça, deixou a moça amarrar, prendeu o cabelo dele, e ele se soltou pelas 3 vezes, e agora ele falou uma verdade, mas pensando que não ia dar nada. Não vai dar nada não, do jeito que eu sou Deus me usa, vai continuar me usando, uma hora a misericórdia de Deus acabe, irmãos. Nós temos que continuar firmes no centro da vontade de Deus, independente do que está acontecendo aí fora, independente do jeito que estão nos tratando. A gente não pode tratar as pessoas do jeito que elas merecem, mas do jeito que Deus nos ordena a amar, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, irmãos, vá lá em Salmo, no número 75. Amém? O versículo 2 diz assim: quando eu ocupar o meu lugar determinado, julgarei retamente, corretamente, exatamente. Quando você ocupar o seu lugar, e que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. Descobrir o seu chamado, cumprir o seu chamado, aceitar Jesus, confessar publicamente através do batismo nas águas, buscar o Espírito Santo. Já aceitou Jesus? Já busca o Espírito Santo. E quando você for batizado nas águas, tem gente que é batizado nos Espíritos Santo antes das águas, mas tem que nascer da água e do Espírito, não é só da água. A pessoa, não, já estou na casa de Deus, já tenho a carteirinha de membro, já sou pastor, não é assim. Não é porque um dia você foi usado por Deus que você está aprovado. Nós estamos vendo Sansão, irmão. O fim da história todos conhecem. Quem não conhece vai conhecer hoje. Foi terrível. Derrota, fracasso, morte. E não precisava nada daquilo, irmão. Ele poderia ter matado todos os inimigos dele lá sem precisar ficar cego. Mas quando você sai do caminho, você perde a visão. Quando você sai um pouquinho da palavra, começa assim, tem coisa que eu não concordo muito na Bíblia, sabe? Não estou concordando muito aqui, pronto, você já está perdendo a visão, irmão. Nós vamos ver que o Sansão vai perder agora a visão física dele, irmão. Porque ele não ocupou o lugar dele, ele é um juiz, irmão. E nós somos reis e sacerdotes, irmão. Na antiga aliança, todos os servos de Deus, os grandes heróis das fés eram servos. Nós somos filhos de Deus, irmão. Eles tinham o Espírito Santo de Deus sobre ele, nós temos dentro de nós. Dentro de nós, ele tinha sobre ele, olha só, era usado uma hora, outra não era. Nós não podemos dar essa liberdade para o inimigo, não, irmãos. A antiga aliança, ele tinha só ele, não tinha um outro exemplo. Não tinha um pai para conversar, não tinha um sacerdote para conversar. Temos que relevar isso. Mas os grandes homens de Deus, eles davam muita mancada, mas às vezes não tinha outro para conversar, irmão. Não é como hoje que nós temos exemplo. Hoje nós temos aí, você tem a Bíblia, você tem a palavra inteira que Jesus que deixou, ele deixou o manual de instrução, é só você voltar nela. Fora nossas lideranças que nós conhecemos, não falo de outro porque eu não conheço, irmão. Mas cada um seu quadrado. Nós temos lá, show da fé, fala amigo, missionários consagrando, deixando várias mensagens por dia, irmão. Por dia tem várias mensagens novas do missionário nas suas redes sociais, irmão. Todo dia tem, irmão. Mensagens, testemunhos do mundo inteiro, são 191 nações. Tem os cultos que nós fazemos aqui, pela misericórdia de Deus. Mas quem fala é o Senhor. Então a gente tem alimento. O povo de Deus só é destruído por falta de conhecimento. E o conhecimento só vem por falta de entendimento, quando não há ensinamento. Mas se está tendo ensinamento, por que eu não estou tendo entendimento? Porque não está buscando. Então você não vai estar no seu lugar, você vai estar em outro lugar.
Uns o inimigo, ele engana, o Satanás engana, que não é com ele. Não. O negócio é só assistir o culto de vez em quando e está tudo certo. Pronto. E o outro? O inimigo engana que se eu estivesse lá no altar, eu ia pregar muito melhor que esse pregador. Quando você chegar, você prega melhor, em nome de Jesus. Mas enquanto você não chegar, sabe? Cada um no seu quadrado, já ouviu falar? Mas tem gente que pensa assim. Um ele engana que não é com ele, o outro que ele faria melhor. E tanto os dois são rebeldes. Não tem como. A fé sem obras, ela é morta. E a morte é a natureza de Deus? É de Deus? É de Satanás. Estou cheio de fé, mas não faço nada. Está morto. Você não está no seu lugar. Então você não vai julgar corretamente. Não vai, você tem que crescer, avançar. Não adianta pegar uma criança com 6 anos de idade que aprendeu, foi alfabetizado hoje, começou o beabá agora e já colocou ela na faculdade. Adianta? Não, irmãos, tem que, progredir. E aprendendo mais de matemática, português, de ciência, de geografia, vai crescendo. Vai passando lá pelo fundamental, vai passando depois lá pelo segundo grau, que nem sei como chama hoje, né? Cada hora muda de nome, é colegial, é segundo grau, não sei o que lá, para depois chegar na faculdade. E quem sabe fazer uma faculdade dentro daquilo que a pessoa goste. Porque o melhor que você pode fazer é isso, você descobrir algo que você gosta de fazer, que você vai fazer com prazer, irmão. Não adianta você só ir lá para ganhar dinheiro, para pagar suas contas, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça também é isso. Porque a pessoa ela faz um trabalho frustrante, que não rende, só para pagar as contas. Você é de Deus, você não pode se dar o luxo de viver dessa maneira. Porque tudo que você está fazendo é para Deus. Será que do jeito que você está fazendo de qualquer maneira para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu encarregado, lá porque você está fazendo lá de qualquer maneira, será que é para Deus mesmo? Será que Deus está aceitando? Será que Deus está aceitando? Será que Deus estava gostando de tudo que o Sansão estava fazendo? E ele que era o único, irmãos, isso que a gente tem que parar para pensar. Ele é o único homem de Deus na face da terra, naquele momento. E o único estava daquele jeito. Põe a mão no cabelo e fala, ai. Mas hoje tem bastante homem de Deus. A pregação está aí, nós temos até a Bíblia, a palavra para consultar. Temos que buscar o Espírito Santo. Temos que buscar. Um dia, irmãos, o Senhor virá buscar a igreja dele. Se hoje, que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, as coisas estão assim, irmão, está luta, irmão. Está luta. E o anticristo está preso. Mas na sexta-feira eu falei que o anticristo não é só o que vai se levantar contra, não. Que ele já está maquinando por aí, irmãos. Através de quem? Dos anticristos. Porque se Cristo é a palavra, todo aquele que é anti-palavra, que não crê na palavra, que não pratica a palavra, que não tem apego à palavra, que não tem respeito à palavra, é um anticristo, não é o anticristo. Como Jesus chamou o próprio Pedro de aparta de mim, Satanás, como um Satanás. Como Jesus falou do Judas, que ele era um diabo, que significa adversário, mas não era o diabo. Da mesma maneira está cheio de anticristos por aí, que não tem apego à palavra. Não dê lugar ao diabo. Um demônio vai arrebentar com a sua vida, vai acabar com você, vai te deixar doente, você vai ficar cego. É cuidando do corpo, da alma. A gente tem visto por aí, irmãos. As pessoas estão bem, nunca cuidaram da saúde. Daqui a pouco vem um AVC, um AIT, né, que é ataque isquêmico, né? A pessoa já fica com a parte do corpo paralisada, um derrame. Aí já começa, sabe? Até então era uma pessoa produtiva, daqui a pouco precisa de cuidados. Temos que orar para cuidar da saúde, irmão, para nós sermos usados até o fim, irmão. E a gente tem visto pessoas se recuperarem em Cristo, irmão.
porque pelas feridas dele nós já fomos sarados. Mas ele também levou o nosso pecado, colocando a casa em ordem. O Sansão era juiz, ele tinha que julgar corretamente. Ele não estava julgando nada. Julgar o que? A lei. É praticar a lei. Esse é o justo. Cada um de nós tem que ser esse justo juiz, que vai o que? Aplicar a lei corretamente. Deus nos comprou mesmo para ele, reis e sacerdotes, pelo sangue de Cristo. Tem uma posição maior, mas não podemos dar o luxo que o Sansão deu, irmão, de abusar da misericórdia de Deus. Acaba agora, tem que acabar agora. Tem muita gente para ganhar, irmão. Tem muito demônio para expulsar. Tem muito. São bilhões de demônios, pessoas endemoniadas pelo mundo afora, irmão. E tem pouquíssimos expulsando demônio, irmão. Pouquíssimos. Cada um de nós é chamado para expulsar demônio, irmão. Marcos 16 diz o que? Aquele que crer e for batizado será salvo. E sinais seguirão a todos os que em meu nome expulsarão demônios. Então quem crê tem que expulsar demônio, começando pelo seu. Às vezes está escondido em você, sim. Você não sabe que na hora que você está sendo um rebelde, um pouquinho que seja, ali tem um demônio que já está te enganando. E por isso que as coisas não vão para frente. Aí você vê, continuar nessa luta, nessa vida é luta. Às vezes era para você já ter vencido. Aí você continua fazendo da mesma maneira, irmão. Continua, irmão. Por exemplo, num culto que é direção do Espírito Santo. Na hora do louvor é o louvor. Na hora da palavra é a palavra. Na hora da oração é a oração. Não adianta você pegar o bonde andando e querer sentar na janelinha e dar tchauzinho. O que é isso, pastor? O louvor está andando e a pessoa na hora quer orar. De pé, de joelho, de deitado, de ponta cabeça, para parecer mais santo que os outros. Entra no louvor, irmãos. Se lá no louvor, através do louvor, ali na hora do louvor, Deus te falar, opa, fala isso comigo, que tem que partir dele para voltar para ele. Como na volta da vitória. Se lá na hora lá você sentiu de Deus, opa, vou mandar esse mal embora, aí sim você manda. Agora ficar orando as mesmas coisas que você ora, eu deveria ter orado o dia inteiro, a noite inteira, na noite passada, ficar orando na hora do louvor? Você acha que Deus está se agradando disso? É até de respeito, irmão, com o Espírito Santo, irmão. Cuidado. Pega a sua Bíblia, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses. Tessalonicenses. Capítulo 5. Amém? Versículo 14 diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com alguns. Amém? Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. É o que muitos têm feito. Ah, meu filhinho bonitinho. Ô filhinho, poxa, você aprontou de novo. Passa a mão na cabeça. Agora você é o filho do vizinho. Essa praga, essa desgraça, está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Vamos ler de novo juntos. Rogamo-vos também, irmãos, que
que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Admoestar, aconselhe todos os desordeiros na direção de Deus. Não adianta você ver um bandido tá lá na hora lá no crime, mas Deus, se for ali na direção de Deus, você vai, mano. Até na hora que você mesmo estiver sendo assaltado, você vai ali admoestar um desordeiro, que é um criminoso, e aquela pessoa na hora vai recobrar a consciência, jogar a arma fora e vai vir para Cristo, irmão. Se você não crê nisso, tem que começar a crer, porque o mundo jaz do maligno. Está aí, irmão. Admoestei todos os desordeiros, e esteja paciente para com todos. Tem que ter paciência, é uma virtude do Espírito Santo. A paciência divina, ela tem até um outro nome, que é a longanimidade, que é aquela paciência divina, que você tem um ânimo tão longo, que a ação de ninguém faz você reagir fora da palavra. Você está sempre animado, sabe? A casa está caindo, o carro está furando, a água está levando as coisas, e você continua, não, eu estou firme em Cristo. O choro pode durar uma noite, a tempestade pode durar uma noite ou 40. Alguma coisa pode acontecer que leva os seus bens, leva a sua casa. Você morava num lugar ali de risco, mas você ainda está aqui na terra, está vivo. Glória a Deus, irmão. Em tudo dá graças. Amém, irmãos? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem, irmão. O mal que nos vem, pela misericórdia de Deus, não foi pior, irmãos. Se alguma coisa de ruim aconteceu com você, sendo de Cristo, pode ter certeza que poderia ser pior, irmão. Pensa numa coisa ruim que te aconteceu, um acidente, por exemplo. Um acidente sempre pode ser pior, mano. Porque enquanto uns perdem um dedo, outro perde uma mão, outro perde um braço, perde os dois braços, perde as duas pernas, mas está vivo, outros são levados para o cemitério. Sempre tem alguém pior, mano. Sempre tem alguém pior. Então, olhe por vós mesmos. É o que Jesus ele ordenou. Olhai por vós mesmos, sempre. Sempre trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Sempre. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não é só o seu querido, é aquele que te aborreceu. Esse deve ser aquele que na verdade que você mais ora. Você só ora por aquele que é o seu querido, que ainda não está no centro da vontade de Deus, mas essa oração você já fez, para você não acabar fazendo inúteis, vãs ali, repetições, orações repetidas, irmão. E na verdade, como você não está crendo, uma oração que é a mesma que você está fazendo, está anulando a outra. Mas se tem inútil repetição, tem útil repetição, que é na vida daquele que você não gosta muito, porque talvez realmente fez o mal, mas talvez você não está orando de verdade ainda, não está vindo do Espírito. Você tem que orar até orar de verdade. Vai orando até você orar de verdade. Tem que ser Espírito, tem que vir de Deus, irmão. Até que você sentir a alegria do coração ali. Sentir, Deus agora está alcançando aquela pessoa, mas já fica assim, ó, parecendo as criancinhas que é lá na Xuxa nos anos 80, né? Abençoa meu pai, minha mãe e você. E vai fazendo. Daqui a pouco, chega de noite, você vai orar. Deus, deixa eu ver que eu vou orar outro. Senhor, já sei, a mesma de ontem. Nem o pai, nem a mãe, nem você mais. Você já vai falar a mesma de ontem, que é a mesma. Irmãos, nós somos de Deus, irmão. Aqui na Bíblia, Deus deixou o Pai Nosso como um exemplo de oração. Não é para ser rezado. Tanto que exatamente no Mateus 6, onde ele deu o Pai Nosso, ele falou: Deus não se agrada das vãs repetições. E muitas das orações da Bíblia não estão completas.
Para quê? Para que você não use aquilo ali também para ficar rezando, repetindo. A palavra reza significa repetir. É para você colocar suas próprias palavras através daquele exemplo. Sabia disso? Deus, ele tem muita oração na Bíblia que ele não deixou completo, não revelou tudo não, irmão. Para você não usar como repetição. Olha aqui, continuando. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Irmãos, exatamente, não vai te fazer perder a alegria. A luta não vai te fazer perder a alegria. O prejuízo não vai te fazer perder a alegria da salvação. Não perde, irmão. Nem se você perder uma perna, perder as duas, os dois braços. Aquele rapaz do Nick Girage, não lembro o sobrenome dele lá. Rapaz, começo da vida, ele nasceu daquele jeito. Nasceu. Mas com o tempo Deus o alcançou, amém? Nem a família entendia, sendo que ele era filho de sacerdote. Nasci sem dois braços, sem duas pernas funcionais. Mas vê o pregador, grande pregador que ele é hoje, irmãos. Dá até vergonha. Eu como pregador, às vezes eu sinto, quando eu vejo os vídeos dele, eu falo, misericórdia, né? Que a gente é perfeito, mas Deus também sabe que eu faço o melhor que eu posso. Isso que é importante, cada um vai fazer o melhor que você pode. Entendeu? Então, exatamente. Será que você está fazendo o melhor que você pode para o reino de Deus? Será que você está buscando o seu melhor em Deus, em crescer na graça? Fazer mesmo? Não perde o amor, não perde a alegria, não perde o fruto. Regozijai sempre é isso. Que o gozo, que é o prazer da alegria da salvação, essa palavra mesmo que pejorativamente o mundão usa para coisa errada, né? Mas a palavra é gozo mesmo, está lá no Gálatas 5, lá o original da Bíblia está como gozo, não está nem como alegria. Porque o gozo é o prazer da alegria da salvação. Quem tem isso não perde, irmão. Não perde porque ficou desempregado, porque ficou duro, porque acabou no prejuízo, acabou mesmo falindo. Não perde. Se você estiver perdendo, o inimigo vai continuar te roubando. Se você estiver preparado, o inimigo nem te toca e você só vai crescendo, na verdade, amém? Ele sabe que se te tocar não vai acontecer nada. Agora, se te tocar e você perder seu ânimo, irmãos, lembre-se do Jó, irmão. Quando os anjos de Deus se apresentaram a Deus, o Satanás foi no meio, irmão, e pediu para tocar no Jó. Você acha que ele pediu só para tocar no Jó? O inimigo, ele tem sim permissão para tocar na sua vida, se você permitir. Porque o Jó também permitiu. Tudo que ele mais temia aconteceu com ele. Foi quando ele recobrou consciência e ele entendeu de onde que veio o mal sobre a vida dele. Exatamente. Nós temos que aprender isso. Se nós dermos permissão, Deus ele já deu. Pode tocar para a pessoa crescer. O que você teme vai te acontecer. Se você não vai te abalar em nada, para que eu vou tocar nesse cara? O inimigo vai falar assim, para que eu vou tocar nele? Ele vai continuar com meia perna, chegando na casa de Deus, pegando o microfone e ir lá fazendo a Bíblia, fazendo a palavra, a parte dele. Ele vai sair de casa nem que for rolando. Rapaz, ele sai meio rolando para ir para alguns lugares, irmãos. Meu Deus do céu. Não sei se você já viu os outros vídeos dele, ele sai rolando para ele poder ir daqui e ali, às vezes ele sai rolando. E às vezes ele, não vou hoje não, que eu estou cansado, eu já acordei. Ai, domingão bonito, não vou para a igreja não. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Você está deixando o tempo vazio, irmãos. Você não está aprendendo a orar, irmãos. Olha o próximo versículo aqui, ó. Versículo 17. Orai sem cessar, orai, ó. O verbo está conjugado no imperativo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. É sem cessar, irmão. Até você orar de verdade. Porque você começa pelas suas petições, pelas suas necessidades, pelos seus agradecimentos, mas ainda continua sendo você. Daqui a pouco, o Espírito Santo te envolve. Porque tem que ser assim. Porque as suas palavras não chegam no céu. Pode ser bonito quanto for. Deus é Espírito.
Só aceita que aquele que adora em espírito e verdade. Então até você chegar à estatura do espírito, é uma preparação. Então você ora sem cessar. Não é questão a quantidade, é a qualidade, irmão. É a qualidade, porque você vai viver em oração. Vai viver em oração. Olha aí, versículo 18. Em tudo dai graça. Ô pastor, acabei de ter um prejuízo, perdi um dedo, perdi uma unha. Graças a Deus, não foi mais. Sempre pense isso, tem gente pior, e poderia ser pior conosco também. Em tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. Enquanto você não aprender a se alegrar com aquilo que Deus tem te dado, que a sua casa é a melhor casa do mundo, é o seu castelo, aquela casinha amarela lá da esquina da sua casa não está à venda. Se é à venda, você não tem dinheiro para comprar. Então não é sua, não fica, se eu morasse naquela casinha amarela, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Não seria, não. Você tem que aprender a se contentar com o que você tem, onde você está hoje. Hoje. Aqui nós estamos em São Paulo. Quem lembra do Play Center? Quem lembra? Quem já foi no Play Center? Hã? É a melhor coisa do mundo? Não, minha juventude, mano, tinha semana que eu ia 2 vezes por semana lá. Fazia coisa errada. Não sei se vocês lembram que tinha um carimbo. Lembra que tinha um carimbo? Eu tomava banho assim, ó, para não apagar o carimbo, e voltava lá no outro dia. Aí eu acho que depois de uma época eles mudaram a cor do carimbo. Dá para entrar sem pagar, irmão. De tanta diversão que é, irmão. Mas tem muita gente desde aquela época, irmão, que depois que descobriu que tinha os parques lá de Orlando, não vivia mais. Play Center é uma porcaria, o negócio é Orlando, e nunca foi e nunca vai. Nunca vai. Hoje não tem mais Play Center aqui em São Paulo. Você vê como que são as coisas. Você não cuidou do seu Play Center, deixou falir, porque pensando em ir para Orlando, ficou sem Play Center. Que é a mesma coisa, nós no mundo espiritual, né? Você fica olhando o que é o do outro, que está lá longe, que lá não sei o que lá, e você perde. Você vai estragar ali a vida da criança. Tem um parquinho lá, tem o playground, né? Coisa mais bonita para uma criança é o playground lá do prédio, né? Chegando vai toda a criançada brincando lá, aí começa, vem cá, vem ver um negócio. Aí começa a mostrar os parques lá de Orlando para criança. Acabou, mano. A criança nunca mais vai querer descer no playground. Ô mãe, quando você vai me levar para Disney? Acabou, mano. Para que mostrar? E para também de ficar olhando essas coisas. Quando Deus permitir, você vai, em nome do Senhor Jesus, na direção dele, irmão. Direção dele. Olha, continuando aqui, em nome do Senhor Jesus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguai o Espírito Santo. Não extinguai. O verbo está no imperativo também. O que é extinguir? O que é extinguir? O que faz um extintor? Apaga. Exatamente. Não apague o Espírito Santo. Não brinque com as coisas de Deus. Não dê lugar para o diabo. Pela misericórdia de Deus, as coisas não são piores, irmão. Se você está começando agora a ouvir uma palavra de Deus, e o monte aconteceu, dá graça. Dá graça. Porque poderia ser muito pior. Além de poder ser pior aquela situação, ela poderia ter te levado à morte e você fora da vontade de Deus. Põe a mão na cabeça e fala, ai. Agora, se você está em Cristo, não abusa não. O Sansão assim ali, do jeito que eu sou, Deus me usa, vai continuar me usando, e é assim mesmo. Se cortarem meu cabelo, contou lá, que não deveriam cortar o cabelo, que ele não poderia cortar o cabelo, mas talvez ele pensou assim, já toquei num corpo morto, já toquei nessas prostitutas. A Bíblia não fala se ele beber, ele não poderia beber, a Bíblia não fala. Mas como ele vivia participando em festa, quem sabe também, se ele não tomou uns e Deus continua me usando. Se cortar no meu cabelo, acho que não vai dar nada não. Mas não era o cabelo em si, irmão. É que ele estava abusando da misericórdia de Deus, irmão.
abusando da misericórdia de Deus. É isso mesmo que ele não poderia fazer e fez com que ele extinguisse o Espírito Santo. Volta lá, os Juízes. Amém? Versículo 18, onde nós paramos. 16, 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro da sua. Pronto. A moça agora estava bem de vida. Vendeu o servo de Deus, não estava nem aí, irmão. Nem aí, irmão. Por isso que não podemos nos colocar em julgo desigual com o ímpio. Se não ama a Cristo, não serve. Não serve. Uma hora a máscara caiu. E olha aqui. Versículo 19. Então ela o fez dormir. E sob os seus joelhos. E chamou um homem e rapou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Irmãos, aqui a gente para pensar, mas será que ela deu como que chama? Boa noite Cinderela? Não sei se tinha um boa noite Cinderela nessa época. Como alguém corta o seu cabelo e você não sente, irmão? Ou ele não estava nem aí. Ele já não gostava muito daquele cabelo. Meu cabelo daqui tá calor. Não posso cortar o cabelo? Não sou eu que estou cortando, ela que está cortando. Tipo assim, mas ele não poderia, irmão. Não poderia cortar o cabelo. E ele deixou. Abusou da misericórdia de Deus. Não era só o cabelo, irmãos. É tudo, irmão. Tudo que ele já tinha feito, ele foi abusando. Até que ele extinguiu o Espírito. Olha aqui, continuando, que é exatamente o que a palavra diz. Versículo 19, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua. Primeiro retirou-se a força se retirou. Mas a força saiu por causa do cabelo? Não. Versículo 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda mais essa vez, como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado. Foi o Espírito que se retirou dele. Não foi o cabelo. Ele não poderia cortar o cabelo, mas ele não podia tocar no morto também. Então era para ele já ter ficado fraco também. Mas foi a hora que o Espírito saiu dele, porque ele extinguiu, ele abusou demais da misericórdia de Deus, irmão. Tanto que o cabelo voltou a crescer. Olha aí, ó. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhes arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e ele andava moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Então colocaram ele lá para ser puxador de moinho, igual os boi puxam. Começou ele lá a puxar o moinho. Ele era forte, né? O que vão fazer com um homem forte desse? Um homem desse ele vale por uns 10 cavalos, uns 20 jumentos aí. Põe lá para puxar o moinho. E colocaram lá para furar, arrancar o olho dele. O problema é que se você sair do caminho, à beira do caminho, que você perde a visão, irmão. Tem gente que está perdendo a visão do evangelho, irmão. Está querendo trazer o mundo para a igreja. E esquece mesmo que nós temos que levar o evangelho para o mundo. Temos que levar. Por isso tem muita gente chegando a Cristo, a igreja não chega a Cristo. Porque continua fazendo a mesma coisa. Porque alguém falou que é só aceitar Jesus, que é só batizar nas águas, que é só ter um cargo, uma carteirinha, um crachá na igreja, que já está tudo certo, ainda se sente melhor que os outros. Está amarrado em nome do Senhor Jesus.
Aquele, quanto mais for dado, mais será cobrado, irmão. Mais servirá. E é assim. E você tem que estar no centro. Não pode ser nem menos e nem mais. E para isso tem que buscar o Espírito Santo, irmão. Se você não buscar, já está pagado. Então como você vai pagar o que já está pagado? Aqui o Sansão, ele tinha, pagou. Aqui ele tinha, pagou, como muitos. Começaram a andar com uma companhia, começou com conversa fiada, começou a andar com quem não, falar o que não deve, olhar o que não deve, cobiçar o que não deve, e foi saindo. Às vezes nem saiu da igreja, mas está à beira do caminho. Está à beira do caminho. Está fora do lugar. À beira do caminho era o lugar certo para o Bartimeu, que depois ele entrou no caminho, amém? Você tem que estar no seu lugar certo, para ali você julgar corretamente, você receber a bênção que Deus tem para você, que ela é mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo louvar ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante dos nossos olhos. E chamaram Sansão do cálice, e este brincou diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Aí começaram a zombar dele. Sabe o bobo da corte? Exatamente. Tira ele lá um pouco lá do moinho, traz ele aqui. Aí o homem, imagina um cego, vem pra cá, e colocava alguma coisa na frente para ele tropeçar, e não sei o que lá, e zombava e riam, e zombava do homem. Era assim, irmão. É zombaria fora, irmãos. É zombaria. Tem gente que zomba do seu Deus e você sabe, e você continua ali, ó. Ore muito por essa pessoa. Eu vou te contar uma coisa: quem não gosta do seu pai, não gosta de você. Não pensa que, não, fulano tem o jeito dele lá, não gosta de Deus, mas ele gosta de mim. Não se engane. Quem não gosta do seu pai, não gosta de você, não. Uma hora vai te dar uma... Cuidado que você fala para essa pessoa: pregues o evangelho. Que pregues o evangelho. Boa notícia. Mas não é só para você. Ore para Deus mandar outras pessoas. E não fica só uma pessoa só. Fale com quem Deus te dirigir na hora. Evangeliza, evangeliza, evangeliza naquilo que você já recebeu de bênção do Pai, e aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 26. Então disse Sansão ao moço que lhe tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo brincar Sansão. Estavam ali todos zombando, se alegrando com aquele ceguinho lá. Gente ruim, né, meu? Tem gente que é assim mesmo, que ainda faz mal para quem já está mal, irmão. É igual qualquer política que é corrupto, mano. O povo já está na miséria, o cara ainda consegue meter a mão. Os políticos já têm um salário bom, lógico que é bom, irmão. Em comparação ao Brasil é muito bom, né? Lógico, você tá um empresário, talvez ganhe muito mais, né? Soube de políticos, né, que deixaram de ser políticos porque ganhavam menos como político do que na profissão deles. Um artista, um empresário, né? Tudo bem. Então, um salário ótimo, que dá para a pessoa viver, fora mesmo toda a ajuda de custo que eles têm. E mesmo assim querem mais.
Eles estão metendo a mão no dinheiro da velhinha, da pobrinha. Aquela pessoa que já está passando necessidade. Misericórdia, irmãos. E aqui, ó, esses zombadores aqui, zombando de uma pessoa que eles mesmos causaram a cegueira, irmão. É muita maldade. Continuando em nome do Senhor Jesus. Então Sansão clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que uma vez me vingues dos filisteus pelos meus 2 olhos. Irmãos, ele estava querendo se vingar pelos 2 olhos, mas não era esse o propósito da vida dele. Não era. O propósito da vida dele, lá no capítulo 13, fala sobre isso, que os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus e ele iria livrar o povo de Deus. Não era só por conta dos olhos. Ele poderia fazer aquilo, livrar o povo, sem perder os olhos, sem aquela zombaria. Mas como ele extinguiu o Espírito Santo de Deus, infelizmente tem que passar por todo aquele infortúnio. Mas o propósito da vida dele iria se cumprir, irmão. O seu propósito vai se cumprir. Então esteja no centro da vontade de Deus, irmão. Olha aqui, versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua mão esquerda na outra. E disse-lhe Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Povo de Deus, não importa o quão longe você foi, Deus está sempre de braço aberto para te receber de volta. Está. Os dons são irremediáveis, são sem arrependimento, são irrevogáveis. Se Deus te deu um dom e você hoje não está usando esse dom, recobre a consciência. Da mesma maneira, né, que a gente vê muito em fogo muito forte, que você vai lá com o extintor e você apaga o fogo e parece que só está uma fumaça, né? A fumaça continua saindo, daqui a pouco o fogo volta, não volta? É a mesma coisa conosco. Você volta para o Senhor, que Ele volta para ti, mano. Olha aqui o Sansão, mano. A força voltou para ele, mano, porque a força era um dom de Deus que ele tinha para ele, mano. Os dons são irrevogáveis, são sem arrependimento. Deus não te dá uma coisa, depois Ele tira. Talvez aquilo ali fique atrofiado na sua vida, mas se você voltar a se esforçar, Deus Ele te usa de novo. Amém, por Deus? Volte-se para o Senhor, irmão. E foram mais os mortos na morte de Sansão do que toda a vida. Que no mínimo 3.000 pessoas tinha naquele lugar, só os príncipes dos filisteus. Ele destruiu os inimigos, irmão. Exatamente. E hoje? Hoje a nossa luta não é contra a carne nem sangue, irmão. É contra os principados e potestades, é oração, irmão. Não tem gente ruim, irmão. Tem gente que foi mal ensinada, tem gente que não tem a palavra, tem gente que só tem fugir, só tem matar, só tem morrer, só tem roubo, porque não tem Cristo, irmão. Se te colocar Cristo, acaba tudo isso em nome do Senhor Jesus. Só esse último versículo aqui. Então seus irmãos desceram a toda a sua casa de seu pai e tomaram e subiu com ele, e sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele 20 anos a Israel. Não julgou muito bem. Foi o homem mais forte da terra. Não houve outra pessoa tão forte quanto ele, nem os gigantes filisteus, nenhum deles chegava aos pés do Sansão, que também era um homem alto, mas não era tão alto quanto os gigantes, mas ele foi o homem mais forte da terra, mas ele foi um derrotado. Nós não precisamos morrer
para que a palavra de Deus nos cumpra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, temos que morrer para o pecado. Nós temos que dar não para o mal, para a tentação, e dar sim para Deus, para que tudo que Deus tem preparado para nós se cumpra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, irmãos? Se alguém tiver algum pedido de oração, me entregue em nome do Senhor Jesus. Isso, pode fechar seus olhos, abrir o seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, nós apresentamos aqui os pedidos de oração do Seu povo, Pai, cada um agora abrindo o seu coração, Pai, apresentando as suas causas, meu Pai, os nomes daqueles que nós queremos ver no céu, Pai, que nós vamos mergulhar no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô Senhor Jesus, a família do seu Nivaldo, Pai. Ô Senhor Jesus, e a família da pessoa que pediu, que não está identificado. A dona Sônia pede também oração em nome do Senhor Jesus. Pai, a Laís Lima pede pela sua filha Vitória, que está com muita ansiedade, um princípio de depressão, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Depressão não é coisa de cristão. Aqui também estamos com os nomes do Adriano, da do Elisiano, da Aline e da Vanessa, Pai. Apresentamos esses nomes a Ti, como cada pessoa, Pai, está apresentando seus queridos familiares. Eu apresento meus queridos e os meus familiares aqui no Seu altar, Pai, em nome do Senhor Jesus, a qual cada um desses irmãos, meu Pai, eles também são apresentados, Pai. E a minha família, a minha casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu dobro meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu na terra toma o nome. E eu pego esses nomes com fé, representando toda a família deles. E eu adiciono aqui esse suco de uva, que consagrado ao sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Ou dos seus lábios do sangue do Cordeiro. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Teu testemunho. A Tua palavra só nos deixou uma manual de regra. Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, que é o justo, santo Deus, oh, que tem extremo conhecimento, sabedoria total, oh, Senhor Jesus, que nos fez tudo do nada e nos deixou a Tua palavra, para que nós possamos viver pela palavra. E assim, meu Pai, estarmos no centro da Tua vontade. Busca igual ar para respirar, água para beber, comida para comer. Você tem que buscar a Deus, buscar orar até orar de verdade. Isso, nós temos um momento aqui de oração restrito, mas a pessoa deve viver em oração, buscando por aqueles que estão aflitos, como essa moça Vitória, uma menina, Senhor Jesus, que está sofrendo bullying. Aí ainda piorou a situação, raspou o próprio cabelo, Pai. Misericórdia, Pai. Como tem gente ruim nesse mundo, Pai, que fala, abusa do outro, xinga o outro só porque é um pouco mais gordo, porque é um pouquinho mais magro, porque tem um cabelo mais crespo, mais escuro, mais claro, ou que tem alguma comorbidade, ou que nasceu mesmo com alguma diferença física. Isso não dá o direito de ninguém fazer o outro pior. Por isso nós temos que ensinar, Pai, o caminho desde pequeno para as crianças, para que se acontecer alguma coisa dessa, Pai, essa criança saiba que quem está mal é quem está ofendendo, não o ofendido. Por isso que aprendendo a crescer na graça, nós vamos ver a Tua glória. Ou a pessoa vai se reconciliar sempre, aquela criancinha também vai aprender. E quando o amiguinho fala mal dele, até dá um empurrão nele, aquele amiguinho está precisando de oração. Não é para ele chorar, não é para ele ficar triste, não é para ele orar. O amiguinho está precisando de oração, está fraco. Na verdade ele está ali batendo, mas ele que está fraco. Como
Sansão, que era muito forte fisicamente, mas espiritualmente estava fraco, até que extinguiu durante algum tempo o Espírito Santo de Deus na vida dele, Pai. Senhor Jesus, abençoa todos os meus irmãos, todos os nossos irmãos aqui da igreja, Pai. Eu me levanto, meu Pai, ao tocar do chofar, a trombeta de Israel, eu uno a minha fé, a tua fé, meu irmão. A tua fé, meu irmão. E eu declaro, chegou a sua vez de vencer. Una a sua fé com a minha e manda esse mal embora em nome do Senhor Jesus. É você agora. Una essa fé. Onde houverem dois, o nome do Senhor, Ele está no meio. O que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no céu. Nós ligamos as bênçãos. No mundo espiritual, numa distância, você manda uma bênção para sua casa. Você manda uma bênção para a sua família e ela vai alcançar. Deus faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. O Sansão pediu para ele mais uma vez, ele poder destruir os inimigos dele como vingança. Se ele pedisse mais, Senhor, me recobra minha visão, ele teria recobrado e poderia ter destruído aqueles inimigos sem ele ter morrido naquele momento. Mas tem que ser segundo a sua palavra. É a hora agora. Que diga o fraco, eu sou forte. Diga o doente, eu não tenho doença. Eu não tenho doença. Eu não tenho doença. Fala para Deus em nome do Senhor Jesus. Vai falar para o inimigo. Vai passar a mão no seu corpo. Sai de mim o que não presta. Sai depressão, opressão. Sai ansiedade. Sai desgaste ósseo. Vai saindo hipertensão. Vai saindo agora infecção. Vai saindo cálculo. Vai saindo tudo que não presta em nome do Senhor Jesus. Vai ser um problema coronário, cardíaco. Vai dando fora em nome do Senhor Jesus. Das juntas, articulações, dos membros, dos músculos, dos ossos, dos tendões. Em nome do Senhor Jesus. Essa infecção, essa inflamação, em nome do Senhor Jesus. Essa bactéria ultra resistente nesse estômago desse rapaz. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora com esse H. pylori. Vai saindo agora com essa gastrite. Vai saindo agora com essas úlceras. Vai saindo agora com essa queimação. Vai saindo agora com esses problemas respiratórios. Com a sequela do Covid. Com a sequela da vacina. Em nome do Senhor Jesus. Toda ação do inferno. Toda obra de macumba, de feitiço, bruxaria, de olho grande, inveja, magia negra, trabalho feito e coisa mandada. Em nome do Senhor Jesus. Yeshua HaMashiach, o nome acima de todo nome. Eu quebro, paraliso, amarro e destruo toda ação do inferno e ordeno: sai deles, sai da casa deles, sai da mente, do coração, da alma, sai do casamento, sai dos negócios e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Dá aleluia. Todo-Poderoso Deus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és. A Tua glória que enche o céu, enche a terra, enche minha vida, enche este lugar, enche a vida desse meu irmão, enche a família, enche o casamento deles, enche a educação, a criação dos filhos, os negócios deles, o emprego deles da Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós só temos a agradecer com a Tua mão levantada. Repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, né? As palmas. Agora o Senhor chegou aqui neste lugar para te renovar. E se você não foi batizado pelo Espírito Santo até hoje, levanta essa mão e chama para você assim, ó: a glória do Senhor está caindo. Aqui pro irmão do lado, do outro lado, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você: a glória do Senhor está caindo. Aqui o irmão do lado, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer, como foi em Pentecostes. Hoje nesta igreja, na sua casa, em fogo vai descer. Se prepare
sua bênção receber. Se você não é batizado hoje, o Espírito Santo hoje pode. Chama para você, mas a glória do Senhor está caindo aqui, irmão. está caindo, Está caindo lá. está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E chama na palma, mão. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aonde essa glória chega? E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode. Chama para você. A glória do Senhor está caindo. Ô irmão do lado, Está caindo, lá para sua casa agora. Está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Para você, a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali. Lá na sua casa, volta para sua casa. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Fecha sua mão assim, ó, e dá uma rajada de glória. Ô glória! O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Ô glória a Deus, amém? Graças a Deus. O povo de Deus é um povo muito alegre. Quem aqui depois da oração, da palavra, nós está assistindo, do louvor, está assistindo melhor aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Isso, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, Carlos, vem cá, faz favor. Os irmãos não sabem, eu vou contar porque eu vou pedir uma oração para os irmãos hoje, né? Hoje eu estou fazendo 45. Amém? Graças a Deus. Eu vou chamar o irmão Carlos aqui. Aí vocês, por favor, façam uma oração por mim em nome do Senhor Jesus, né? E o irmão Carlos aqui, ele vai fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês fechem seus olhos. Me abençoem. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos, Pai, olha, meu Deus, para a tua igreja, Pai, e aquele, meu Deus, que o Senhor enviou, meu Deus, nesse local, a cuidar desse lugar, Pai, abençoe grandissimamente, Deus, a vida dele, Pai, para que cada dia mais, meu Deus, ele, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, meu Deus, venha cuidar das tuas ovelhas, meu Pai. Que ele prospere, meu Pai, que a família dele, meu Deus, tenha verdadeira felicidade em Cristo Jesus, Pai, que cada familiar dele, meu Pai, possa ter um encontro com Jesus Cristo, meu Pai, e ele cada vez mais, meu Pai, sendo usado por Ti, ó Pai, enquanto viver aqui neste lugar, Pai, enquanto viver aqui nessa terra, Pai, que ele nunca, meu Deus, se abale, meu Deus, por qualquer coisa, Pai, por qualquer situação, meu Deus, pois a luta é muito grande, meu Pai. A Bíblia, meu Deus, declara que todos aqueles que o Senhor usou, meu Pai, para fazer a sua obra, meu Pai, passaram por grandes provações, Pai. Grandes provações, meu Deus, os homens de Deus passaram, Pai. Mas pela fé, Senhor, meu Deus, todos venceram. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui orando pela vida dele, Pai. Para que ele continue firmemente, meu Deus, nessa caminhada, a qual o Senhor o escolheu, Pai, para fazer até o fim, Pai. Para que a glória do Senhor se manifeste dia após dia sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Digam amém. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo.
Toda a honra, toda a glória a Ele. Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, né? E nós Amém. estamos aqui buscando, estamos sendo da vontade de Deus. Muito obrigado, irmão Carlos, em nome do Senhor Jesus. Chama o irmão para representando a todos em nome do Senhor Jesus. E fiquem na graça e a paz de Deus. Nossos amigos do Facebook, tenham um ótimo domingo, tenham uma ótima vida com todo o poderoso Deus. Fiquem na graça e na paz de Deus. Compartilhe esse culto com seus amigos, familiares. Dê seu pedido de oração e também seu testemunho. E às 18 horas tem mais, em nome do Senhor Jesus. E para ele uma linda salva de palmas.